Então, o estudo do limite é limite da função para x tendendo a p é igual a L. Então, pegando valores próximos de p, o que acontece com a função lá na sua imagem. Então, aqui, minha tela ainda está sendo compartilhada, meu Deus. Tá. Aqui está um exemplo, certo? O domínio é todos os reais. Então, nesse caso, não tem nenhum ponto específico que teria um problema, digamos assim. Então, eu posso analisar o limite para qualquer ponto. Aqui ele escolheu o ponto 2. Então, qual é a imagem quando eu me aproximo de 2? Isso que é o limite. Qual é a imagem quando eu me aproximo de 2? Vocês viram lá nos exercícios que a maneira de resolver isso aqui era o quê? Substituindo mesmo. Então, como é que eu faço? Basta... Cadê, meu Deus? Caneta. Basta substituir. Então, para calcular o limite, eu vou pegar o 2 aqui, já que não tem nenhum problema, não tem nenhuma determinação, só posso substituir. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 2 mais 4. Isso dá quanto? 2 ao quadrado, 4. 4 menos 2, 2. 2 mais 4 é igual a 6. Então, ó, quando aqui eu tenho o número 2 em x, qual vai ser a imagem? A imagem vai ser aqui, ó, em y. A imagem vai... Opa, imagina que eu fiz isso aqui retinho. A imagem vai ser o número 6. Então, se eu pegar 2 em x, no domínio, a sua imagem será 6, certo? Aqui, ó, vocês estão vendo que pela esquerda, o gráfico, aqui, ao se aproximar de 2, lá na imagem se aproxima de 6. Pela direita também, que são os limites laterais, certo? Então, aqui está a resposta. Ok. Note-se quando x tende a 2 pelos dois lados ao mesmo tempo, isso tende a 6. Ou seja, x tende a 2 implica que y tende a 6. Isso quer dizer que o limite da função, quando x tende a 2, é 6. Pronto. Neste caso, o limite é igual ao valor na função. O que é isso? O que é o valor na função? É esse f de 2, certo? O que é f de 2? Como é que eu faço o f de alguma coisa? Basta substituir. Então, por exemplo, se eu tenho essa função aqui, cadê? Ó, a função f de x, ela é x ao quadrado menos x mais 4. Então, eu quero a imagem de f de 2. Então, eu faço f de 2, que é o que? 2 ao quadrado menos 2 mais 4, que a gente acabou de ver que é 6. Então, nesse caso, quando o ponto está definido, o limite foi igual ao valor no ponto, certo? Porque a maneira de fazer foi a mesma. Foi só substituir o x pelo 2, que é a maneira que a gente encontra a imagem do 2 nessa função, certo? Então, é por isso que diz que, neste caso, o limite foi igual ao valor da função no ponto, ok? Nessa função aqui, ela já não é mais uma função polinomial, ela é uma função algébrica, certo? Então, o que a gente precisa primeiro se perguntar? Qual é o domínio dessa função? Vai ter pontos nessa função que talvez teriam um problema? Então, essa função aqui, por exemplo, se eu colocar o número 1, quanto é 1? 1 não, é 0. Se colocar 0 aqui no lugar do x, aqui no denominador, ia ficar 0 mais 1, 1. Qual é a raiz de 1? 1. 1 menos 1 daria 0. Então, ficaria um denominador com valor 0. Então, não pode acontecer, certo? Porque não existe divisão por 0.
Se fosse menos 2, por exemplo. Quanto é menos 2 mais 1? Daria menos 1. Existe raiz quadrada de número negativo? Também não existe. Então, nesse caso, teria... tá vendo que o gráfico ele não continua aqui? Por quê? Porque não existe valores de raiz negativa. Por isso que o gráfico ele só vai até aqui. Certo? Tá vendo? Ó? Para valores maiores que menos 1. Então, qual é o domínio dessa função? A primeira pergunta. O domínio dessa função são aqui, ó, para a raiz não ficar negativa, tem que ser valores maiores que 1. E outro ponto que a gente viu que também não pode é o 0. Então, se eu colocar 0 aqui, embaixo, no denominador, ficaria 0, né? E não pode acontecer dentro dos reais. Na verdade, dentro de qualquer conjunto. Então, agora, a pergunta é, em quem vamos analisar o limite? Quem é que escolhe isso? Qual é o número que vai analisar? Geralmente é um número qualquer, né, dentro da função, dentro do domínio da função. Mas, às vezes, eu posso pegar um número que dá o problema. Nesse caso aqui, se eu pegasse o limite no menos 1, será que ele ia acontecer? No 0, será que existiria? O que acontece próximo do 0 aqui? Então, nesse caso, ele escolheu fazer o limite para o 0. Ó, aqui pela imagem já dá para ver. Quando me aproximo do 0, tanto pela direita pela esquerda, a resposta deu 2. Mas como é que eu resolvo isso numericamente? Bora fazer? Como é que seria isso numericamente? Como é que vocês fariam para calcular o limite de x sobre a raiz de x mais 1 menos 1 quando x tende a 0? Então, a primeira coisa que vocês vão pensar, bora substituir. Se eu substituísse, ia ficar o quê? Ó? Ia ficar 0 sobre raiz de 0 mais 1 menos 1, né? Aí em cima ia ficar 0 e embaixo. Aqui ia dar raiz de 1, 1 menos 1, 0. Pronto. Então, deu uma indeterminação. Quando acontece isso, não pode resolver desse jeito. Não pode. Certo? Não pode resolver o limite. Eu não tenho como dizer a resposta se no denominador dá 0. Então, essa não é uma maneira de resolver. Então, eu vou ter que pensar em estratégias da matemática para resolver. Qual a estratégia que eu poderia fazer? Eu posso pegar essa função que está aqui e transformar ela em uma que tenha o mesmo valor. Que a imagem seria a mesma, exceto, é claro, no menos 1, valores menores que menos 1 e no 0. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma racionalização, certo? Então, vamos aqui fazer uma fatoração dessa função. Quando aparece raiz, a gente faz o seguinte, ó. Pega e escreve a função do mesmo jeito que ela tá. X mais 1, menos 1. E vai multiplicar, tanto em cima quanto embaixo, pelo conjugado disso aqui. O que é conjugado? É pegar a mesma expressão que tá aqui e trocar o sinal daqui. Se for menos, passa a ser mais. Então, ficaria raiz de x mais 1 sobre a raiz de x mais 1 mais 1. Então, a única coisa que eu fiz foi trocar esse menos que tá aqui, ó, por um mais. Ok? Então, vamos resolver. Como é que resolve? Em cima, eu posso fazer. X vezes x mais... Raiz de x mais 1 vai ficar x raiz de x mais 1.
Eita, ficou grudado. Deixa eu fazer isso aqui em outro lugar, porque aqui é muito ruim de escrever. Deixa eu fazer aqui. Abre coisa. Não? Demorou a abrir. Calma aí que tá abrindo. Eu acho, né? A gente quer que as coisas vá rápido. Eita, não vai abrir mesmo. Então, a gente primeiro vai simplificar a expressão, né? Era x sobre a raiz de x mais 1 menos 1. Então, como é que eu simplifico isso aqui? Multiplico pelo conjugado, que é x mais 1 sobre a raiz de x mais 1 mais 1. Então, multiplicando, x vezes raiz de x mais 1 é x raiz de x mais 1. X vezes 1, x. Sobre. Embaixo é um produto de uma subtração por uma soma. Então, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Lembra disso? Quando eu tenho um produto de valores que um é mais, outro é menos, é só fazer isso. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, qual é o quadrado de x, de raiz de x mais 1? Fica x mais 1. Menos o quadrado de 1 é 1. Então, ficou... Ó, em cima nem precisava ter simplificado desse jeito. Que depois vai cortar. Tá. Então, em cima, eu vou deixar o x em evidência. X mais 1 menos 1 sobre, embaixo, quanto é 1 menos 1? 0. Então, sobrou x. Aí eu posso cancelar aqui. Então, a resposta é raiz de x mais 1 menos 1. Ou mais 1. Pronto. Então, isso significa o quê? Que essa expressão aqui é pelo gráfico igual a essa, ok? Só que a única coisa que vai diferenciar são o domínio, certo? Provavelmente o domínio dessa e dessa teria alguma diferença. Por exemplo, o zero faz parte do domínio dessa. O zero já não faz parte do domínio da primeira, ok? Mas para calcular o limite, isso não difere, certo? Então, agora eu posso calcular o limite com essa expressão que eu encontrei. Então, fazer o limite de x sobre a raiz de x mais 1 menos 1, quando x tende a zero, é a mesma coisa que fazer o limite de raiz de x mais 1, quando x tende a zero. Como é que eu calculo esse aqui? Esse aqui não tem nenhum problema, basta substituir. Então, é só fazer raiz de 0 mais 1, que vai ficar o quê? Raiz de 1, 1, mais 1, 2. Então, a resposta desse limite, quando o x tende a zero, é 2. Dúvidas? Ah, professora, então eu posso sempre pegar o de baixo aqui e trocar o sinal para mais? Nesse caso deu certo, tá? Se em cima, por exemplo, fosse algum valor diferente de x, já daria outro resultado. Então, sempre simplifiquem, tá? Oi. Bruno Chagas está dizendo que não tá vendo os cálculos, não. Não tá vendo os cálculos? Isso. Mais alguém não viu? Oh, meu Deus. Quando eu mostro assim, nenhum momento ele viu?
Ouviu depois, Bruno? Não, não, ele falou que voltou agora. Eu mesmo estou vendo normal. É porque demorou a abrir. Será que não foi por isso, não? Não, acho que só foi Bruno mesmo. Os demais viram. Ah, tá. Talvez é porque demorou, não sei. Vocês me falam, gente. Quando aparecer uma coisa assim, vocês têm que falar, pra... Mas conseguiram entender? Ou não? Ótimo. Então, vocês estão vendo que sempre pelo gráfico é mais fácil, né? Ó, quando eu me aproximo aqui de zero, qual é a resposta lá em cima? Já é 2. Mas nem sempre eu consigo fazer o gráfico. Igual mesmo. A pergunta que eu mais tive no meu WhatsApp foi da questão, acho que 3, se não me engano, que era para construir o gráfico. Às vezes, para construir o gráfico não é tão simples, certo? Por isso que a gente tem que saber fazer a conta numericamente. Então, nesse caso, vocês viram que o f de zero, ele não faz parte da função. Nesse caso aqui, eu fiz o limite para quando x tende a zero. Só que se eu quisesse fazer o f de zero aqui, ele não pertence à função. Certo? A imagem. Então, f de zero, ele não pertence à imagem da função. Então, eu não tenho o f de zero. Porém, eu posso calcular o limite quando x tende a zero. Então, aqui, limite da função desse aqui deu 2. Só que neste caso, o f de zero não está definido. Certo? Então, de novo, o ponto não precisa estar definido no domínio da função para eu calcular o limite nele. Então, os limites laterais. Quando eu só olho para um lado, né? Valores menores que A. Então, vai ser o limite lateral à esquerda. Valores maiores que A. Limite lateral à direita. E se ambos forem iguais, o limite existe. Ok? Igual aqui um exemplo. Teve dúvida nessa questão aqui. Ó, tá vendo essa função? Como é que eu calculo o limite quando eu tenho uma função que ela é definida por duas sentenças? Quando tem uma função que é definida por duas sentenças, eu tenho que calcular o limite lateral, ok? Então, como é que vai funcionar? Vamos lá para aquele outro que é mais fácil de escrever. Então, aqui, vamos ver se vocês estão vendo, né? Qual foi a função que estava escrita lá? Ó, a função f de x, ela estava definida. Como é que era? X mais 1, x mais 3. Então, x mais 1, se x é maior ou menor. X é menor ou igual. Então, se x é menor ou igual a 1, e x mais 3, se x é maior que 1. Então, como é que eu faço o limite para uma função definida em duas sentenças? E como é que eu calculo o ponto também numa função definida em duas sentenças? Então, a primeira coisa como é que é para valores menores que 1? Menor que 1, eu vou querer aqui. Eu vou usar essa de cima. Maior que 1, eu uso a de baixo. Mas a pergunta é, qual é o limite dessa função f de x quando x tende a 1? Qual é o limite? Como é que eu calculo? Então, para calcular esse limite definido em duas sentenças, eu vou ter que fazer o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda e o limite da função quando x tende a 1 pela direita. Ok? Então, pela esquerda, vai ser valores menores que 1.
ok? Então, eu vou usar a função de cima. Então, eu vou fazer o limite de x mais 1 quando o x tende a 1 pela esquerda. Então, nesse caso aqui, não precisa fazer nenhuma simplificação, basta substituir. Então, vai ficar 1 mais 1, que é 2, ok? Então, pela esquerda, o limite da função se aproxima, a imagem da função é 2, certo? E agora, se for pela direita, para valores maiores que 1, eu vou usar a função de baixo, ok? Então, eu vou fazer limite da função vai ser igual ao limite, só que agora não vai ser x mais 1, vai ser o quê? X mais 3. De x mais 3, quando o x se aproxima de 1 pela direita. Então, vai ficar o quê? Aqui também é uma função polinomial, que não tem problema algum, basta substituir. Então, vai ficar 1 mais 3, que a resposta é 4. Aí, lembra que lá o limite só existe se os limites laterais são iguais. 2 é diferente de 4. Então, limite da função quando x tende a 1, ele não existe. Ok? Qual é a explicação? Pois os limites laterais são diferentes. Se aqui desse 2 e aqui desse 2, por exemplo, aí sim a resposta ia ser 2. Então, não tem como eu calcular o limite de uma função definida por mais de uma sentença sem fazer os limites laterais. Ok? Então, para isso que servem os limites laterais. Geralmente é para quando tem funções definidas por mais de uma sentença, funções que aparecem em módulo. Ok? Tá, uma pergunta que pode surgir aqui também nesse exemplo. Qual é o valor da função quando x é 1? Ou seja, qual o valor de f de 1? É uma pergunta. Vocês saberiam me dizer qual o valor de f de 1 aqui? Olhando a função? Como é que eu descubro o valor de f de 1? Alguém saberia dizer? Alguém está escrevendo aí no bate-papo? Não. Tá. F de 1 basta substituir o 1 na função. Mas em qual sentença que eu vou escolher? A de cima ou a de baixo? Eu vou escolher sempre a que tem o igual. Então, aqui, ó. Igual. Onde aparece o igual? Na de cima. Então, como é que eu calculo o f de 1? O f de 1, nesse caso, vai ser na função x mais 1, né? Então, basta substituir aqui, ó, o 1. Então, vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então, nesse caso, se fosse desenhar o gráfico, lá no 1 com 2 vai estar a bolinha. Ó, olha o gráfico como é que ele é. Tá vendo? Para x, para valores menores que 1, ó, a imagem deu 2, foi o que a gente calculou. Para maiores que 1, deu lá no 4. E a bolinha, que tá vendo que ela tá fechada no 1 ligado com 2, porque a imagem do 1, por essa função, ela é o 2. Certo? O f de 1 é 2. Foi o que a gente calculou agora. Então, esse que é o gráfico. Então, nesse caso, não existe o limite. Ok? Esse daqui, de novo, uma função que ela é algébrica, né? Que tem uma divisão aqui. Então, como é que eu calculo o limite? Eu tenho que simplificar aqui, porque para x igual a 1, se eu substituir 1 aqui de novo, vai dar uma indeterminação. Certo? Precisa fazer ou não? Ou vocês já sabem fazer? Pode fazer por conta de Celiane, acho que outros também. Tá. Então, vamos fazer aqui. O bom é que essa aula aqui eu tô fazendo vários exemplos, né? Nem era essa a intenção, não, mas
Eu quero que vocês aprendam a fazer. Então, bora lá. Então, a função, ela é x ao quadrado menos 1, se não me engano, sobre x menos 1. Deixa eu ver se era isso mesmo. Isso. Então, por que que aqui tá falando já que o limite vai ser 2? Então, a primeira coisa, eu já sei que se eu substituir um aqui, vai dar uma indeterminação, né? Então, ó, primeira coisa que eu vou pensar é, para calcular esse limite, eu vou fazer x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando o x tende a 1. Primeira coisa que eu penso é substituir, que é o comum. Por que eu coloquei 0? Não é 0 não, calma aí. Primeira coisa que eu vou pensar é o quê? Substituir. Então, vai ficar 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Isso aqui dá 0 sobre 0. Então, eu posso fazer isso? Quando acontece isso, eu sei que não posso fazer assim. Então, sempre que dá indeterminação, eu vou ter que simplificar essa expressão. Como é que eu simplifico essa expressão? Bora lá. Então, eu venho aqui na lateral, né? E vou simplificar. Então, deixa eu já apagar isso aqui, porque eu sei que não pode fazer assim, né? Deleta. Deleta. Será que tem como eu apagar só esse trenzinho que eu fiz aqui? Aí vai ter que apagar tudo. Então, o limite de x ao quadrado menos 1, quando x menos 1, então eu vou ter que refazer, né? Ter que simplificar. Então, como é que eu faço a simplificação disso? É uma fatoração. Em cima, ó, é o quadrado da diferença. Então, eu posso escrever em cima como sendo x mais 1. Olha como acontece isso. X mais 1 que multiplica x menos 1. Certo? Toda vez que é quadrados de diferença, é x mais 1 que multiplica x menos 1. Será que é melhor escrever assim? Quer ver? Calma aí. Não tá errado não, tá? Só vou escrever um na frente do outro. Escrever assim. Então, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é exatamente igual a x mais 1 que multiplica x menos 1. Ok? Então, essa parte aqui de cima, x ao quadrado menos 1, é igual a x mais 1, que fosse x menos 1. Se fosse, por exemplo, x ao quadrado menos 9, isso aqui seria o quê? X mais 3, que multiplica x menos 3. Se fosse x ao quadrado menos 16, seria o quê? X mais 4, que multiplica x menos 4. Certo? É o quadrado da diferença. Quando tem aqui o primeiro ao quadrado e o segundo, que é o número que eu possa fazer o quadrado, né, de outro, eu posso fazer assim, sempre. Então, e embaixo eu só vou repetir. Então, embaixo fica x menos 1. Pronto. Em cima tem um x menos 1, posso cancelar. Então, significa o quê? Que essa expressão aqui é exatamente igual a x mais 1, exceto no domínio. Então, para calcular esse limite aqui, basta calcular o limite de x mais 1. Então, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1, menos 1 é exatamente igual... Deixa eu fazer assim. Então, nós temos que o limite... Não ficou fino? Por que ficou fino?
Ah, esse trem complica. O limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é exatamente igual ao limite de x mais 1, quando x tende a 1. Porque na hora da simplificação, isso daqui é igual a isso. Ok? Então, agora é só calcular. Nessa daqui, em x mais 1, é uma função polinomial, então eu basta substituir. Então, como é que calcula esse limite? Isso daqui vai ser igual a 1 mais 1, que é 2. Ok? Dúvidas? Quando eu resolvo ali o x ao quadrado menos 1, eu divido os polinômios. Pode Também ser. pode ser por esse lado? Ótimo, Ok. ótimo, ótimo, ótimo. Ó, a primeira coisa, isso aqui é uma maneira, né? Eu fiz dessa maneira. Tem gente que não sabe isso aqui que eu falei. Ah, que o quadrado da diferença é isso por isso. Então, qual é uma maneira que sempre dá certo? Essa maneira que você faz é uma maneira que sempre dá certo. A função, ela é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, uma maneira que sempre dá certo, sempre, é pegar o numerador e dividir pelo denominador. Como assim? Vou fazer x ao quadrado menos 1, dividir por x menos 1. Então, como é que eu faço essa divisão? Vamos relembrar. Pega o primeiro aqui, ó. X ao quadrado dividido por x dá x, né? X vezes x dá x ao quadrado. Traz pra cá, troca o sinal. X vezes menos 1 dá menos x. Traz pra cá, troca o sinal. Subtraindo, aqui zero, né? Aqui sobra x menos 1. Quanto a x menos 1, acho que eu vou até tirar esse zero aqui. O primeiro zero, né? Então, cancela aqui. Aí sobrou x menos 1. Quanto é x menos 1 dividido por x menos 1? Dá 1. 1 vezes x menos 1, vem pra cá, troca o sinal. Então, deu 0. Então, a resposta é x mais 1. Então, isso aqui, para quem não sabe coisas de denominação, de fatoração, sei lá, sempre dá certo dividir. Então, essa função aqui é exatamente igual a x mais 1. É o que dá aqui, ó. Então, vocês escolhem a maneira que preferem. Ok? É isso que você faz, não é? Mesmo, faço assim. E quando dá uma raiz cúbica, eu acho que fica mais fácil para mim. Uhum. Eu divido. É porque assim, por exemplo, aqui é uma diferença de quadrados, mas às vezes nem sempre vai ser uma diferença de quadrados, vai ser outra coisa. Então, a maneira mais fácil mesmo é fazer essa divisão. Tá? Mas na matemática tem muito isso. O caminho, às vezes, é diferente. Eu posso ir pela rua de cima, meu colega pode ir pela rua de baixo. Só que a gente tem que chegar no mesmo local. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, por que a bolinha tá aberta de 1 para 2? Porque se eu substituir 1 aqui, isso aqui vai dar uma indeterminação. Então, o 1 não faz parte do domínio. Como é que eu faria o domínio dessa função? Ó, o domínio dessa função seria, o domínio da função seria todos os reais, exceto o número 1. Ok? Ele não faz parte do domínio. Tá, então, 3 ideias importantes. Dizer que o limite da função é L quando x tende para P significa que o valor da função pode se tornar arbitrariamente próximo de L, escolhendo x cada vez mais próximo de P. Isso aqui que é a definição de limite com palavras. O limite só existe se ambos os limites, tanto à direita quanto à esquerda, são iguais. Caso contrário, o limite não existe.
E o x ser igual a p não influencia em nada na existência ou não do limite. Ou seja, a função não precisa estar definida naquele ponto. Ou seja, o ponto não precisa fazer parte do domínio. Igual nesse exemplo anterior aqui, ó. O 1 não faz parte do domínio dessa função, porém eu posso calcular o limite nele. Ok? Então vamos para o assunto de hoje, né? Isso aqui só foi da aula passada. Continuidade. O que é isso? Então, o limite é uma ideia que às vezes é abstrata, né? E fala assim, oh meu Deus, para que eu estou estudando isso na minha vida? Uma principal Uma principal não. Uma das aplicações é a continuidade. O que é continuidade? Continuidade, em essência, é o seguinte. Eu tenho uma função qualquer função. Por exemplo, essa reta aqui. Se eu Tamires, Oi. sem querer te interromper e já te interrompendo, Celiane pediu para retornar o exemplo anterior. É isso, Ivonete? Qual exemplo? Esse último exemplo. É isso, Ivonete? Confirma para Esse mim. aqui? É esse? Ah, o texto sobre? Ah, o texto. Isso. É porque o texto Ela disse que lê... é mais ou É menos que ela disse que... o que eu falei, né? Assim, da aula é o resumo. É porque Ah, o resumo da aula. É que ela disse que você falou um pouquinho acelerado. foi. Eu falei mesmo. Desculpa. Não, é que eu tô falando assim que tem 3 ideias importantes. Deixa eu ver se eu consigo escrever, desenhar isso em vez de estar escrito, né? Tá. Ó, as ideias importantes é o seguinte. A primeira é a definição do limite, né? Que para valores como é que eu vou falar isso de outras palavras? Calma aí. Dizer que o limite de f de x é L quando x tende a P significa que f de x torna-se arbitrariamente próximo de L, escolhendo x cada vez mais próximo de P. Que é a definição. É a definição de limite. Tornar-se arbitrariamente próximo de um valor, né, em P, para encontrar a sua imagem suficientemente próximo lá em f de x, certo? Então, aqui é só a definição de limite escrita em palavras. Essa primeira ideia. A segunda ideia que talvez é mais importante, a segunda e a terceira. A segunda é o limite, ele só existe se o limite da função quando x tende a p pela esquerda for exatamente igual ao limite da função quando x tende a p pela direita. Então, o limite só existe se os limites laterais existirem e forem iguais, que é a segunda ideia, certo? E a terceira ideia f do ponto não precisa existir para me calcular o limite da função quando x tende a p. Então, esse f de p não precisa necessariamente existir, certo? Para existir o limite. Então, essa que eram as 3 ideias. A primeira é só a definição. A segunda, os limites laterais têm que existir para o limite existir. E a terceira é que o ponto não precisa estar definido para o limite existir naquele ponto. Deu para entender agora? Ou foi mais devagar? Não sei.
Tudo certo, Luciano? Ou ainda foi rápido? Sim, sim. Deu certo. Deixa eu olhar para a carinha de Ivonete aqui. Deu certo, Ivonete? E ela que está interpretando agora. Deu certo, deu para entender. Ótimo. Então vamos lá. O que é continuidade? Continuidade na prática, se eu tiver a função definida, né, lá bonitinha no gráfico, é eu pegar aqui e conseguir passar um lápis sobre toda a função sem tirar ele do papel, uma única vez. Ou seja, não tem nenhum buraco, não tem nenhum salto, não tem nada do que possa comprometer essa função. Então, por exemplo, ó, nessa função aqui, ela é contínua? Não, porque tem esse buraco, ok? Nessa função aqui, cadê? Deixa eu fazer. Ela é contínua aqui? Ó, se eu passar aqui um lápis, vou passar em todo, né? Mas a gente lembra aqui que o domínio, Cadê, meu Deus? O domínio aqui, o zero não faz parte, ou seja, aqui no 0 com 2 tem um buraco. Então, ela não seria contínua. Então, continuidade é mais ou menos isso, na ideia intuitiva, né? Mas como é que eu vou usar o limite para entender o que é continuidade? Então, uma função ela é contínua em P se P está definido. Então, a primeira coisa, eu tenho que fazer a função no ponto. Então, se tiver lá algum problema disso, ela já não é contínua. Vai ter um buraquinho lá, se P não tiver definido. O limite tem que existir, certo? Então, precisa existir o limite. Então, os limites laterais têm que ser iguais. E o limite tem que existir e tem que ser igual à função no ponto. Ok? Igual, por exemplo, toda função polinomial é contínua. Por quê? Na hora de calcular o limite, não basta substituir o ponto. Então, toda função que ao calcular o limite eu só substituo o ponto, provavelmente essa função ela é contínua. Certo? Agora, as funções que eu vou fazer uma simplificação, provavelmente essas não são contínuas. Porque o domínio não vai ser todo o conjunto real. Certo? Então, isso que é continuidade. A função tem que dar definida no ponto, o limite tem que existir e esse limite tem que ser igual à função no ponto. Caso contrário, qualquer uma dessas três hipóteses não acontecer, nós dizemos que ela é descontínua. Ok? Então, vamos para exemplos aqui. Ó, esses três exemplos, a função é o quê? A função é o que está em laranja, né? No último aqui é o que está em preto. Então, isso é a função. Essas três aqui está dizendo que nenhuma é contínua. Vamos entender por que elas não são contínuas de acordo com a definição. Ok? Então, por que a... Oi. Já nos falaram que, então, fala um pouquinho Oi? cortou a fala no slide anterior, ficou cortando e não Ah, deu para entender muito. não deu para entender, né? Nesse daqui? Nesse mesmo. Tá. Aqui é a definição de continuidade. Para uma função ser contínua, preciso de 3 pontos. A função está definida no ponto, ou seja, tem uma função lá. Eu tenho que calcular, por exemplo, uma função aqui. Opa. Então,
f de x igual a x ao quadrado mais 1. Por exemplo, eu tenho essa função. E eu quero saber se ela é contínua em p igual a, sei lá, 2. Em p igual a 2. Então, como é que eu faço para descobrir se essa função é contínua em p igual a 2? Eu tenho que fazer o f de p. Então, eu tenho que fazer o f de 2, que é quanto? 2 ao quadrado, mais 1, que é 3. Então, o primeiro ponto aqui foi, digamos assim, feito. Eu consigo encontrar a imagem do meu ponto que eu quero. Ou seja, o 2 faz parte do domínio da função. Ok? Segundo, o limite tem que existir. Nesse caso aqui, se eu fosse calcular o limite dessa função de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 2. Como é que eu calcularia? Nesse caso, como não tem nenhuma indeterminação nem nada, basta substituir, né? Vai ficar 2 ao quadrado mais 1. Oi. O cálculo aqui de 2 ao Tá quadrado errado. mais... Obrigada, tá errado. Quanto é 2 ao quadrado? 4 mais 1, 5. Oh, meu Deus do céu. Desculpa, gente. É 5, oh, meu Deus. Tá, desculpa. Nesse aqui embaixo, vai ficar quanto? Ai, cadê o trem de escrever? Aí. Cheguei a ficar nervosa aqui, o trem não tá escrevendo mais não. Bora, meu filho, escreve. Calma aí. Aí. 2 ao quadrado mais 1 deu 5. Então, o limite, ele existe. E o último, o limite tem que ser igual à função no ponto. Ou seja, esse 5 aqui é igual a esse. Então, nesse caso, essa função que eu escolhi aqui, x ao quadrado mais 1, ela é contínua. Ok? Então, para uma função ser contínua, eu tenho que o ponto está definido, certo? Ou seja, o ponto tem que fazer parte do domínio da função. O limite tem que existir e o limite tem que ser igual à função no ponto. Ok? Então, isso aqui é a definição. Vamos ver os exemplos. Nesses 3 exemplos que eu coloquei aqui, eu estou falando para vocês que a função não é contínua. Elas são descontínuas. Vamos entender e conseguir justificar. Por exemplo, a pergunta lá na questão é: justifique porque as funções são descontínuas. Como vocês vão justificar? Vocês não podem dizer assim, se eu passar um lápis aqui, vai ter um buraco, ou não vai passar. Ela tem um buraco, ou ela tem um salto. Na prática é isso, mas para justificar eu não posso usar isso. Eu tenho que usar a definição. Então, vamos lá. O primeiro aqui. Por que essa função ela é descontínua? Na prática, porque tem um buraco aqui na função. Ok? Na prática é isso. Só que, voltando lá na definição, em qual desses 3 pontos aqui falha? Ok? Ó, toda vez que tiver esse desenho aqui, significa que a função nela não está definida no ponto. Ou seja, o f de p não faz parte. Porque, ó, tá vendo que o p aqui, sua imagem, não sei o que é, tem um buraco. Então, f de p não está definida neste caso. Certo? Vocês já conseguem identificar isso? Toda vez que a função tem um buraquinho aqui, significa que ele não está definido no ponto. Ok? Por exemplo, essa função aqui poderia ser uma função igual aquela lá, que é x ao quadrado menos 1 sobre x
menos 1, e nesse caso aqui o 1, ele não faz parte do domínio, porque senão daria 0. Nesse caso aqui, é o que acontece. Na hora de desenhar o gráfico, vai ter esse buraquinho. Ok? Então, essa função aqui, ela é descontínua, ela falha aonde? Na definição, no primeiro ponto. O f de p não está definido. Ok? Aí eu preciso ver o limite, preciso ver outra coisa? Não. Falhou em qualquer um dos 3 pontos, pronto, já é descontínuo. O segundo, ela tá definida, tá vendo que tem uma bolinha pintada aqui? Então, lá no primeiro ponto, ok, a bolinha tá pintada no ponto P, então ela tá definida. Porém, na prática, ó, teve um salto. Se eu fosse calcular o limite à esquerda, ia dar esse valor aqui, digamos, menos 1. Se aqui fosse menos 1. O limite à direita ia dar, sei lá, 2 aqui em cima. Ok? Então, nesse caso, o limite não existe, porque os limites à esquerda são diferentes. Ok? Então, nesse exemplo aqui, o limite não existe, pois os limites laterais são diferentes. A função está definida no ponto? Tá, porque ó, tem a bolinha pintada aqui, certo? Então, essa função ela é descontínua. Então, toda vez que o limite não existir, geralmente é isso que acontece. Existe um salto na função, na hora de construir o gráfico. E o terceiro, por que que não existe? Aqui, a função está definida no ponto. Digamos que aqui seja 3 e aqui embaixo seja 1. Então, nesse caso, o f de p é 3 e o limite da função quando x tende a p é 1. Então, existe o limite, né? Porque se o limite, aqui ó, o limite é 1. Vocês entendem que o limite é 1? Só de olhar para a função? Porque ó, tanto a direita quanto a esquerda se aproxima de 1. Porém, o f de p é 3, porque ó, a bolinha está pintada com o 3. Certo? Então, nesse caso aqui, o limite existe, a função está definida no ponto, porém não são iguais. 1 é diferente de 3. Então, é isso que acontece. O gráfico sempre é assim. Não está definida o primeiro exemplo. O segundo, não existe o limite. O terceiro, está definida, existe o limite, porém não são iguais. Tá vendo que pelo gráfico eu consigo ver? Pelo gráfico é fácil de ver. Às vezes, na conta que não é tão fácil. Ok? Dúvida? Pode passar para os exemplos? Estão aí, gente? Tô preocupada. Oi. Então, sim, pode passar. Ninguém falou nada, então vou continuar. Então, ótimo. Vamos seguir aqui. Coloquei aqui importante. Muitas vezes o limite da função, quando x tende a p, é simplesmente o f de p, conforme ilustrado no exemplo 1 e em vários exemplos. Sempre que o limite de f de x, quando x tende a p, é... quando a função lá, geralmente não tem nenhum problema, não tem nenhuma... um quociente que eu possa só substituir, é esse teorema, é a substituição direta. Então, a maioria dos limites basta substituir. Quando eu só substituo o ponto, é uma maneira de fazer, certo? Então, isso é um teorema que chama substituição direta, certo? Então, é importante que a gente saiba reconhecer esse tipo de função. Geralmente é uma função polinomial, é uma função que não vai estar
em forma de fração, certo? Uma função que talvez não apareça uma raiz no denominador ou no numerador, certo? Então, é a maneira mais fácil de fazer o limite. Igual esse exemplo aqui. Esse aqui tá na cara que é uma substituição direta, certo? Então, basta pegar o 2 e substituir no lugar do x. Essa função aqui, quando isso acontece, geralmente ela vai ser contínua, certo? Então, substituição direta, geralmente a função ela é contínua, certo? Porque vai estar definido no ponto, o limite vai ser igual, porque a maneira de calcular o limite é exatamente a mesma maneira de calcular o f de p. Ó, nesse exemplo aqui, como eu faço o f de 2 e como eu faço o limite de x ao quadrado mais 2x menos 3, quando x tende a 2. Vai ser a mesma maneira. Como assim? F de 2. Como é que eu faço f de 2? Basta substituir, né? Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 3. 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4, menos 3. Então, vai ficar 4 mais 4, 8, menos 3. 5. Tomara que eu tô acertando as contas. Então, o f de 2 aqui é 5. Como é que eu calculo o limite? Nesse exemplo aqui, é só substituir também. Então, vai fazer o quê? 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 3. Então, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 8 menos 3 deu 5. Então, o limite aqui é 5. Então, esse tipo de função aqui, polinomial, a maneira de encontrar o f de 2 e o limite são iguais. Então, aqui ela é contínua, ok? Se eu fosse desenhar o gráfico lá, ia dar uma parábola assim, não ia ter nenhum buraco nessa parábola, não ia ter nenhum salto, não ia ter nada que fosse diferente, certo? Então, esse aqui é o teorema da substituição direta. É o que eu tinha falado lá, que é esse teorema aqui. Basta substituir, tá? Eu tô pulando porque é o que eu falei, certo? Agora, quando não é, nesse caso aqui, se eu substituir o 1, daria uma indeterminação. Então, o que que eu faço? Eu tenho que simplificar. Como é que vocês fariam esse exemplo aqui? É x ao cubo menos 1 sobre x menos 1. Vamos lá, questão aqui valendo um ponto. Mentira, mas se fosse. Como vocês calculariam este limite? Vou até sair aqui para ver. Queria que alguém me dissesse. O ruim é que vocês só tem, acho que Bruno, que tá com o microfone aberto. E Luciana é intérprete. Como vocês fariam, gente? Fatoração. Que tipo de fatoração? Então, vamos calcular aqui juntos. Então, eu quero calcular o limite de x ao cubo menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Primeira pergunta, essa função aqui, ela é contínua? O áudio está cortando. De novo? Oh, meu Deus. Eu quero calcular esse limite e dizer se essa função ela é contínua ou não. Como vocês fariam isso? Minha pergunta foi essa. Aí eu vi lá que alguém colocou por fatoração. Que maneira vocês fatorariam isso aqui? Como é que vocês fariam isso na prática?
Na prática, como deu uma determinação, eu pegava e dividia os polinômios para me encontrar outro valor que não zerasse, né? Não dá. Isso. Então, a divisão, né? Tem gente que sabe como é o cubo da diferença a diferença de dois cubos. Tem gente que sabe. Tem gente que não sabe. Certo? Não tem problema não saber. Mas vocês têm que pelo menos saber dividir aqui. Eu gosto de dividir daquela maneira que a gente fez o exemplo anterior. Existem outros? Existem aquele lá que a gente fez em fundamentos, que faz um quadrinho assim. Mas o que eu gosto é esse aqui, ó. Eu faria assim, se fosse eu que estivesse fazendo essa questão. Pegaria e fazia a fatoração. Dividiria x ao cubo menos 1 dividido por x menos 1. Existem outras maneiras, tá, gente? Essa aqui é uma das maneiras. Então, vamos dividir. Quanto é x ao cubo dividido por x? Ó, eu sempre pego o primeiro aqui com o primeiro. Ao dividir, dá x ao quadrado. Ok? Vamos multiplicar agora. X ao quadrado vezes x. Dá x ao cubo. Vem para cá, troca o sinal. X ao quadrado vezes menos 1. Dá menos x ao quadrado. Vem para cá, troca o sinal. Passa o divisor. Vou fazer x ao cubo com x ao cubo. Cancelou. Aí, o que sobra? X ao quadrado menos 1. Vou dividir de novo. X ao quadrado dividido por x. Dá x. Então, vai dar mais x. X vezes x. X ao quadrado. Vem para cá, troca o sinal. X vezes menos 1. Dá menos x. Vem para cá, troca o sinal. Então, mais x. Simplifica, ó. Cancelou, cancelou. Então, sobrou x menos 1. Dividir de novo. X menos 1, x dividido para x, dá 1. Então, mais 1. 1 vezes x, x. Vem para cá, troca o sinal. 1 vezes menos 1, menos 1. Vem para cá, troca o sinal. Então, aqui vai cancelar tudo, vai dar 0. Ou seja, esse limite aqui, x ao cubo menos 1 para o x menos 1, vai dar quanto na hora de fazer? Eu posso fazer como sendo o limite de x ao quadrado mais x menos 1. Quando x tende a 1. Certo? Vocês sabem fazer isso? Alguém faria diferente? Pronto. Aí agora não tem problema nenhum. É uma equação polinomial. Basta substituir o 1. Então vai ficar 1 ao quadrado mais 1 menos 1. Que dá quanto? 1 mais 1, 2, menos 1, 1. A resposta é 1. Professora, não tá dando um lá mais 1, não? A professora colocou menos 1. Aonde? Na divisão aqui, ou eu tô errado? Pode ser que esteja certo. Aonde que você fala? Aqui, deu mais 1 aqui. X ao quadrado mais x mais 1. No limite aqui tá menos 1. Menos 1? Não, aqui, x ao quadrado mais x menos 1 aqui, ó, que eu não tô entendendo. Ah, tá. Oh, meu Deus. Obrigada. Ô, gente. Vocês estão vendo que hoje eu tô voada, né? Tem que ser exatamente igual aqui, ó. Então, aqui é mais. Oh, meu Deus. De onde eu tirei esse menos? Então, é 1 mais 1, 2 mais 2, 3. Ô, Senhor. 3. Era isso, né? Ai, não podia errar, né? Mas a gente erra.
humano. Então, todo mundo sabe fazer isso já? Tranquilo? Alguém quer que refaça? Não entendeu? Ou pode passar para o próximo? Celiana entendeu, Luciana? Eu tô falando muito rápido, porque eu tenho esse defeito, né? Eu falo bem rápido. Não, agora foi tranquilo. Ela disse que entendeu. Ela disse que também na hora que for fazer que vai ter essa percepção melhor. Mas ela disse que por enquanto conseguiu compreender. Ótimo. E vocês, meninos? Deixa eu ver aqui se alguém falou no bate-papo. Pronto, né? Eu espero que vocês tenham feito isso lá nos exercícios, né? Eu tinha que ter feito essa aula antes de vocês fazerem os exercícios. Então, aqui, ó, você viu que a gente fez pela divisão. Aqui, ó como ele fez. Ele fez a fatoração. Ele sabia que o cubo da diferença é x menos 1, que divide x ao quadrado mais x mais 1. Depois, só simplificar, sobrar x ao quadrado mais x mais 1. Foi o que a gente fez. Deu a mesma resposta, certo? Então, vocês podem fazer assim, né, por fatoração, se souber, ou pelaquela divisão, ou por outras maneiras, certo? Então, a única coisa que vocês têm que ter em mente é o quê? Qual a diferença dessa função aqui, que ela é uma fração, para essa daqui, x ao quadrado mais x mais 1? Qual a diferença? Ó, tem o gráfico. O gráfico de x ao cubo menos 1 com x menos 1 e o gráfico de x ao quadrado mais x mais 1 são iguais, exceto em um único ponto. Qual ponto é esse? Nesse ponto aqui, 1, 3. Por que que nesse ponto, nesse primeiro, tem um buraco, no segundo não tem? Porque essa função aqui e essa, no gráfico, são iguais, exceto pelo ponto que não está no domínio. Uma função polinomial, o domínio são todos os reais, ou seja, esse 1 faz parte do domínio. Nessa daqui, que é algébrica, o 1 não faz parte, certo? Então, por isso que tem esse buraco, ó. O f... Aí eu dei quando não tá... Aqui. O f de 1 não existe, não está definido, certo? Porque se eu substituir 1 aqui, vai dar uma determinação. Nessa daqui vai estar. Então, para fazer o domínio, para dizer que está definida, a gente usa a fração, a função original. Para calcular o limite, a gente usa a função que é a sua simplificação, certo? Mas a gente tem que ter em mente que elas são iguais, exceto no domínio, certo? O gráfico é o mesmo, só que nessa daqui vai ter um buraquinho aqui. Tá bom? Mas para calcular o limite, eu posso sempre utilizar a função fatorada. Tá? Então, nesse caso aqui, pergunta, essa função, ela é contínua? Qual é a resposta que vocês me dariam? É contínua, gente? Sim ou não? O limite existiu. Coloca aí, sim ou não? Ninguém escreveu nada aí não, Bruno? Não, só... Tem mais exemplo na frente, Bruno? Eu vou fazer outros exemplos, tá? Hoje a aula, você viu que... Eu acho que é melhor aula assim, né? Quando tem muitos exemplos resolvidos. Vocês gostaram mais da aula assim? Ó, nesse caso, essa função ela não é contínua, né?
Por que que ela não é contínua? Eu quero que vocês me digam isso. Por que que essa não é contínua? Essa função aqui, ó. Essa x ao cubo menos 1 sobre x menos 1. Porque o 1 não faz parte do domínio da função, tá, Cláudio? Não faz parte do domínio. Todo mundo entendeu, gente? Porque o 1 não faz parte do domínio? O f de 1 aqui é quanto? Não está definido, né? O f de 1 não existe, não está definido. Porque se eu substituir o 1 aqui, ele não existe. Então, se eu perguntasse lá, essa função, ela é contínua? A resposta é não. Por quê? Ô, gente, uma coisa importante, sempre tem que justificar, tá? Ou mostrar o cálculo nos exercícios. Justifica ou mostra o cálculo. Aqui eu poderia justificar, pois o f de 1 não existe, o f de 1 não está no domínio da função, a função falha na primeira propriedade, no primeiro tópico da definição de continuidade, certo? Mas o limite existe. Se fosse para calcular o limite, com certeza, sim, ia 3. Pronto. Esse outro aqui. Esse aqui, a gente pode pensar assim, vou dividir também, certo? Vou lá, pegar lá e dividir. Só que, olha só. Aqui, ele quer pra... Uai, gente, por que ele tá escrevendo? Ele quer pra menos 2 e não 2. Se eu substituísse aqui, fizer a substituição direta, ia ficar menos 2 ao quadrado mais menos 2 sobre menos 2 menos 2. Vamos calcular. Menos 2 ao quadrado é 4, mais menos 2, então vai ficar menos. Escrever aqui pelo slide é tão pior, o outro lá fica mais bonitinho, né? No outro programa. Então, aqui mais com menos, 2, menos 2. Então, em cima vai ficar quanto? 0. Embaixo, menos 2 dá menos 4. Então, deu menos 4. Aqui a resposta é 0. Neste caso, não tem problema, a resposta dá 0 no limite. Não houve indeterminação. O que não pode? O 0 ficar embaixo, aqui no denominador. Em cima não tem problema. A resposta pode dar 0? Com certeza. Então, apesar dessa aqui ser uma fração, né, que geralmente dá indeterminação, nesse exemplo aqui, não. Eu pude fazer a substituição direta. E a resposta deu 0. Então, nesse caso, analisando no ponto menos 2, certo? Eu pude calcular o limite de forma direta. Não precisei dividir. Se aqui, em vez do menos 2, fosse 2, aí não poderia. Aí eu ia ter que simplificar. Tá? Então, nem sempre é necessário fazer a simplificação aqui. Só se faz uma simplificação, uma fatoração, se ao substituir o ponto que eu tenho aqui, nesse caso foi o menos 2, ou outro ponto, dá uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, ou qualquer número, sei lá, sobre 0, ok? Então, nesse exemplo aqui, pode fazer a substituição direta, tá? Dúvida ou não? Que horas são? 9h36. Vou continuar. Teorema do confronto. Outro teorema que se usa limites.
Suponha 3 funções, g de x, f de x e h de x, em que elas são ordenadas. A g é menor que a f, que é menor que a h. Certo? O que mais? Eu vou calcular todas no mesmo ponto, ou seja, o ponto P está lá para todas as funções. Eu vou calcular o limite da primeira e da última. Se o limite da primeira e da última derem iguais, significa que o limite da do meio é igual. Então, se eu tenho 3 funções, que elas estão ordenadas dessa maneira, eu calculo o limite da primeira e da última. Se o limite da primeira e da última são iguais, significa que o limite da do meio é igual a elas. Certo? Isso é o teorema do confronto, que também é chamado do teorema do sanduíche. É como se eu tenho 2 funções assim, ó. Aqui tem 3 funções, né? Uma g, uma f e uma h. A g é menor que a f, que é menor que a h. Só que aqui, nesse ponto, elas se espremem. Tem o mesmo valor de limite. Então, significa que a função f tem o mesmo valor. Ok? Para que isso aqui funciona? Isso aqui funciona geralmente quando nós temos funções que são em módulo. Usa muito o teorema do confronto, que é onde é módulo. Vamos ver na prática. Esse teorema do confronto é também chamado teorema do sanduíche. Então, olha na prática. Calcule o limite de f de x sobre x ao quadrado se o módulo de f de x for menor ou igual que x ao cubo para todo x real. Então, como é que a gente faz isso aqui? Note que o módulo de f de x menor ou igual que x ao cubo significa o quê? Que menos x ao cubo é menor ou igual que f de x, que é menor que x ao cubo. Então, o módulo significa o quê? São valores menores e maiores. Então, toda vez que aparecer o módulo, eu vou ter que analisar para menos e para mais. Então, dizer que módulo de f de x é menor ou igual que x ao cubo é a mesma coisa que dizer que menos x ao cubo é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que x ao cubo. Certo? Então, isso daqui é igual a isso. Pronto. Agora, eu quero calcular disso. Como é que eu faço aparecer isso aqui? Se eu dividir tudo por x ao quadrado. Então, aqui, ó, eu tenho menos x ao cubo menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que x ao cubo. Vou dividir tudo por x ao quadrado. Certo? Então, olha só. Deixa eu fazer. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu posso fazer isso, tá? Porque é uma desigualdade. O que eu faço de um lado, faço do outro. Divido aqui por x ao quadrado, divido aqui por x ao quadrado e divido aqui por x ao quadrado. Ok? Então, quanto é? X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Isso é menor ou igual. Aqui no meio não tem como fazer nada, porque eu não sei qual é a função. E aqui, x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Pronto. Agora eu quero calcular o limite. Eu quero saber o limite da do meio. Se eu saber o limite da primeira e da última, pronto, eu sei a do meio, se eles forem iguais, certo? Então, nós vamos ter isso. Então, vamos calcular o limite de menos x e o limite de x. Qual é o limite de menos x quando x tende a zero? Vai dar zero. Qual é o limite de x quando x tende a zero? É zero. Logo, limite de f de x quando x tende a x ao quadrado, sobre x ao quadrado é zero. Certo? Então, geralmente é assim que aparece o teorema do confronto. Você vai utilizar dele subjetivamente atrás de uma questão dessa, certo?
Às vezes pode aparecer a função aqui, em vez de só estar escrito f de x, pode aparecer um valor, certo? Mas provavelmente vai ter isso aqui, ó, o módulo, tá? Porque o módulo faz uma função ficar menor e maior. Faz isso aqui, ó. E para ter o teorema do confronto, eu preciso de ter 3 funções. A primeira é menos x ao cubo, a segunda é f de x e a terceira é x ao cubo. Elas estão ordenadas. Então, simples assim. Aí basta fazer o limite do primeira e da última. Se forem iguais, nesse caso aqui era só substituir o zero, né? Então a do meio é zero. Ok? Tá. 9h42, ainda dá tempo. Então, a gente viu o limite. Ok, já sabemos calcular o limite. Agora, a resposta do limite nem sempre vai dar um número. Ok? O limite geralmente dá 1, 2, 3, 0, sei lá. Mas nem sempre. O limite ele pode crescer indefinidamente. A função ela pode crescer muito ou decrescer muito, que a gente chama de limites infinitos. Ou seja, dizemos que f cresce ilimitadamente quando x tende a p, quando a resposta é mais infinito. E ela decresce ilimitadamente quando a resposta é menos infinito. Então, existem livros que falam o limite da função é igual a infinito. Então, é a resposta do limite. Existem livros que falam a função não tem limite e cresce indefinidamente. Ou decresce indefinidamente. Certo? Então, aqui a resposta do limite é mais infinito ou menos infinito. Então, isso aqui são limites infinitos. Pode acontecer. Um exemplo clássico é esse aqui, ó. 1 sobre x. 1 sobre x, se eu fosse substituir o zero aqui, ia ficar 1 sobre 0, uma indeterminação. Só que não tem como eu fatorar 1 sobre x. O que eu vou fazer? Não sei o que fazer. Certo? Não tem como dividir, não tem como fazer nada. Então, aqui é só analisar mesmo. O gráfico é esse, ó. 1 sobre x são essas duas curvas vermelhas. Se eu analisar ele pela direita, vai dar quanto? Ó, lá em cima. Mais infinito. Ele vai crescer, 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 crescer. Eu pego aqui, ó. 1 sobre 1 sobre 1 dá 1. 1 sobre 0,1 dá 10. 1 sobre 0,01 dá 100. Quanto mais menor eu pegar esse x aqui, quanto mais próximo de zero, maior é a resposta, tá vendo? Porque, ó, cada vez que eu aproximo o x de zero, maior é a resposta. Então, nós dizemos que isso daqui é que pela direita ele vai ser mais infinito e pela esquerda é menos infinito. Eu acho que eu coloquei... não coloquei o menos infinito, não. Mas o menos infinito seria a mesma coisa. Se eu pegasse valores aqui tendendo a 1 pela esquerda, por exemplo, fosse menos 0,1, ia dar menos 10. Menos 0,01, menos 100, ia dar menos 10.000. Então, cada vez mais próximo de 1 pela esquerda, ia dar negativo aqui. Números bem grandes. Certo? Então, a resposta aqui seria limites infinitos, certo? Então, pela esquerda é menos, pela direita é mais. Então, essa função a gente diz que ela é não limitada. E o limite, neste caso, não existe, porque os laterais também deram diferentes, tá? Menos infinito é diferente de mais infinito. Mas mesmo se tivesse dado iguais, aqui mais e aqui mais, a gente também, alguns livros falam, né, que o limite não existe.
porque a função é não limitada. Então, se a resposta é infinito, a função é não limitada. Não tem um limite. Cresce muito ou decresce muito. Então, tipos de funções que a resposta é infinita. Funções que são do tipo 1 sobre x elevado a qualquer potência. Ok? Então, quando é 1 sobre x elevado a qualquer potência, você já pode colocar lá que a resposta é mais infinito. É claro, se x tender a zero. Pela direita. E se for pela esquerda, vai depender se o n for par, é positivo. Se for ímpar, é negativo. Tá? Como assim for par e ímpar? Ó. Escreve. 1 sobre x ao quadrado? Isso. Quando o limite tende a x a zero, a resposta aqui sempre vai ser mais infinito. Ok? Porque o 2 aqui é par. Aí, independente se for 0 à direita ou à esquerda. Certo? Porque o número par faz com que sempre aqui vai ser valores positivos. Agora, se o limite de 1 sobre x ao cubo, aí eu vou ter que analisar a 0 à esquerda ou limite de 1 sobre x ao cubo, tendendo a 0 pela direita, certo? Porque números elevado ao cubo, se for par, ou se for negativo, dá negativo, se for positivo, dá positivo. Então, aqui, para atender a 0 pela esquerda vai dar menos infinito, a direita vai dar mais infinito. Então, isso aqui é importante. Se for par, a resposta é sempre mais infinito, independente aqui se for a esquerda ou a direita. Se for ímpar, não. A esquerda é menos infinito, a direita é mais infinito. Ok? Ó, importante. O sinal da igualdade não significa que o limite existe. Nesse caso, eu digo que não existe o limite e o comportamento é não limitado. Certo? Porque às vezes a nomenclatura aqui pode confundir. Ah, o limite é igual ao mais infinito. Não, tô falando assim que essa função ela cresce indefinidamente, ela não é limitada. Tá? Tá dando para entender, gente? Ó, geralmente a resposta só vai ser assim com expressões desse tipo, que não dá para simplificar. Mas sempre a resposta, então, toda vez que não dá para simplificar, professora, a resposta vai ser mais infinita? Não, tá? Geralmente é quando é essa cara aqui, 1 sobre x elevado a alguma coisa. Ok? E quando tende a zero. Tá? Expressões indeterminadas. Lembra lá? Quando é 0 sobre 0, a gente não fala se existe ou não o limite, a gente tenta simplificar. Outras indeterminações, infinito sobre infinito, menos infinito sobre menos infinito. Infinito menos infinito, 0 vezes infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito. São indeterminações. Então, a mais comum é essa, 0 sobre 0, mas existem todas essas outras. Ok? Por que a expressão 0 sobre 0 é indeterminação? Foi o que o colega falou lá no início da aula. Ah, professora, por que aqui a gente não pode falar que é 1? Vamos ver por que não pode falar que é 1 sempre? Ó, vamos ver alguns exemplos. Eu tenho essas duas funções aqui, x ao cubo e x ao quadrado, certo? X ao cubo e x ao quadrado. Ambos os limites delas são zero, certo? Se eu tender a zero, ó. Qual é o limite de x ao cubo quando x tende a zero? É zero. Qual é o limite de x ao quadrado quando x tende a zero? É zero. Porém, se eu fizer
aqui, x ao cubo sobre x ao quadrado. Eu posso simplificar, não posso? X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. E nesse caso aqui, a resposta é 0. Ok? Então, se eu fizesse substituição, daria 0 sobre 0. Se eu simplificar aqui, deixar o x, a resposta deu 0. Nesse exemplo, ok? Então, aqui, uma indeterminação de 0 sobre 0, a resposta deu 0. Nesse exemplo. Vamos ver outro exemplo. Se for agora a função x ao quadrado e 2x ao quadrado, como ficaria? Se eu substituir, né, o limite de x ao quadrado é 0. De 2x ao quadrado também é 0. Só que na hora de simplificar, como eu simplifico isso aqui, eu não cancelo aqui e aqui, ia ficar 1 sobre 2. E qual é o limite de uma constante? É a própria constante, que dá meio. Nesse caso, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, a resposta deu meio. Então, nesse exemplo, uma indeterminação deu 0. Neste outro exemplo, uma indeterminação deu meio. Então, não posso dizer nada quando dá indeterminação, certo? Eu não sei qual vai ser o comportamento antes de simplificar, tá? Deu para entender por que é uma indeterminação, gente? Eu prefiro quando eu escrevo, quando já está escrito. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa. São muitas informações. Muitas informações. E a gente não fez nem a metade do que tinha para falar de limite. Nós estamos no slide 43. Essa aula eu ia fazer 75 slides, mas acho que nem vai dar tempo. Só vou falar só mais isso aqui e pronto. E ainda falta muito mais coisa. Tá. Então, tem um teorema para quando acontecem as indeterminações, certo? Então, indeterminação, a resposta é indefinida. Independente da função, a resposta vai ser uma resposta diferente. Então, você sempre tem que simplificar, se der para simplificar. Se não der, geralmente a resposta vai ser mais infinita ou menos infinita. Vai cair em uma daquelas 1 sobre x. Certo? Então, tem esse teorema aqui. Se f e g são funções tais que limite da função, quando x tende a PL e ele é diferente de 0, e g de x é 0, então... Tá. Então, uma função positiva aqui, que é um número, sobre uma função que dá 0, a resposta é mais infinito. Como assim? Em exemplo. Então, em exemplo aqui seria, se for lá, na hora de simplificar, ou não tem como simplificar, for uma função do tipo 3 sobre, sei lá, x ao quadrado. A resposta aqui, com certeza, se eu calcular o limite, quando x tende a p, no caso aqui tinha que ser a 0. A resposta é mais infinito. Então, se o de cima for um número positivo e embaixo for também tender a valores positivos, a resposta é mais infinita. Se em cima for um número positivo e embaixo tender a valores negativos, a resposta é menos infinita. Se em cima for negativo e embaixo tender a valores positivos, a resposta é negativa. Se em cima for negativo e embaixo tender a valores negativos, ele é mais infinito. Tem exemplos. Igual isso aqui, ó.
os exemplos. Em cima é 3, um número. Embaixo é uma função x menos 2, com x tendendo a 2. Isso daqui, se eu substituir, ia ser 0 menos 0, dá quanto? 2 menos 2 dá 0, né? Ia ficar 3 sobre 0. Então, qual é a resposta desse limite? Porque esse limite aqui não tem como simplificar, tá? Eu tô fazendo respostas de limites que não tem como simplificar. Se tem como simplificar, vocês simplificam. Ok? Sempre que tiver como fatorar, fatora, que vai dar uma resposta. Quando não tem como, que é nesse caso aqui, geralmente a resposta é mais infinito ou menos infinito. Certo? O gráfico vai ficar desse jeito aqui, ó, crescer muito. Então, aqui, se eu pegar valores para 2 à direita, a resposta vai ser mais infinita. Se for para 2 à esquerda, vai ser menos infinito. Então, aqui, ó, limite de 3 sobre x menos 2 quando x tende a 2 à esquerda, vai ser tender a 0 à esquerda. A gente coloca essa nomenclatura, ó, tende a 0 para valores negativos. Então, a resposta aqui é menos infinito. Tá? Não significa que é 0 elevado a menos não, tá, gente? Isso aqui é só uma nomenclatura. Ah, professora, você falou que não tinha divisão por 0. Não tem. A resposta aqui é infinito, certo? Ela cresce indefinidamente. Isso aqui é só uma nomenclatura, ok? Ah, professora, por que a resposta aí não seria... não existe? Por que eu não posso colocar que não existe? Porque aqui faz com que cresça. Se eu for pegar valores aqui, tendendo a 0 pela esquerda, né? Vou pegar assim, ó, 3 dividido por menos 0,1 dá quanto? 3 dividido por 0 menos 0,001 vai dar quanto? Certo? Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui, dá menos 30. Nesse aqui dá menos 300. Então, cada vez que eu vou me aproximando de 0, ele vai dar números muito pequenos. Certo? Então, a resposta é menos infinita. Certo? Então, esse 0 com esse menos em cima é só uma nomenclatura. Então, toda vez que aparecer uma coisa desse tipo, que é um número sobre uma expressão que não dá para simplificar, viu, gente? Geralmente a resposta é menos ou mais infinito. Quero que vocês coloquem isso na cabeça. Essa daqui, se for para valores positivos, a resposta é mais infinito. Então, significa que o quê? Que o limite, ele não existe também. Só que ele cresce ilimitadamente. Então, é uma função não limitada. Tá? E o 0 com menos ou com mais é só uma nomenclatura. Já deu a hora da aula? Deu 10 horas já. Vocês provavelmente têm outra aula agora, né? Tá. Então, é isso, né? Faltavam mais coisas. Ok. Então, para a aula de hoje é isso. Eu não vou passar mais nada, não. Vocês têm outra aula agora? Já tem, né? Então, eu vou até finalizar já. Pronto. Mas mesmo assim, eu não gosto quando passa do horário, não. Gente, hoje eu faria outra lista. Certo? Faria não, vou fazer. Mas vocês ainda têm que me entregar a lista, viu? De cálculo. Ó. Aqui, vamos ver. Lista de cálculo. Só 21 pessoas entregaram até agora. Depois vocês entram lá no Moodle e confirmam se os de vocês forem entregues. Professora, posso enviar pelo e-mail?
Ô, gente, eu tô preferindo que não me enviem por e-mail. Quando eu entro no meu e-mail, ó, só pra vocês terem noção. Ó, toda hora chega e-mail e ó como é que é. Eu vou ficar procurando aqui, o Cláudio me enviou. Aí eu vou clicar aqui pra ver sua resposta. Aí, pelo mudo é bonitinho, eu venho aqui a ver todos os envios, consigo corrigir mais facilmente. Certo? Então, esse semestre eu tô querendo que não me envie nada por e-mail. Então, nós vamos... Ah, professora, eu não consegui. Me manda mensagem que a gente tenta solucionar para vocês me enviarem pelo Moodle, tá? E me envie de uma maneira que der para ler, porque tem gente que tá me enviando com a tela torta, aí a imagem tá... Eu entro aqui e a imagem tá torta, aí para corrigir é péssimo. Então é isso. Hoje, então como é que vai ficar a pontuação, né? A avaliação desse ciclo. Isso é o mais importante, que vocês falam assim, professora, como é que você vai avaliar? Só é aquela atividade que vocês fizeram? Não. Tem uma que eu vou colocar hoje. A de hoje eu vou colocar mais para vocês calcularem limite e para fazer de continuidade. Então, a lista que eu vou colocar hoje é limite e continuidade. Certo? O ciclo acaba amanhã. Amanhã é o último dia do ciclo. Só que eu posso deixar essa lista para um pouco mais de tempo. Vamos decidir aqui uma data. Até que dia? Só vou fazer com menos, como é que fala? Menos questões, tá? Não vai ser a mesma quantidade, não. Já tá pronto aqui. Eu só vou excluir uns 2 exercícios que eu tinha colocado de outros limites que não deu tempo de explicar. Não, o próximo ciclo é derivada. A derivada é bem maior que limite, o conteúdo. O conteúdo de derivada é bem maior que limite. Não posso deixar para o próximo ciclo de jeito nenhum. Eu posso deixar que a atividade seja entregue até o próximo ciclo. Isso não tem problema para mim. Mas aí eu não corrigiria, né? Se vocês não ficarem doidos para saber qual é a nota. Tem aluno que fica, ai, professora, qual foi a minha nota? Não, eu tô falando assim que eu tenho que passar outra atividade. Já tá pronta, eu só vou excluir 2 exercícios. Daqui 20 minutos eu coloco ela lá no Moodle. Eu tô vendo com vocês o tempo de entrega. A entrega vai ser até que dia? Vou colocar uma semana só? Ou colocar até o próximo ciclo? O que vocês acham? Acho que vou colocar uma semana só, é melhor. Tá, eu vou ver. Então é isso. Quem não conseguiu enviar a atividade só tem até hoje para enviar, viu? Aquela outra. Revelar alguns exercícios que talvez vocês pegaram hoje, assim, ó. O professor explicou hoje, talvez tá errado. Aí vocês mandam hoje. A próxima que eu vou colocar agora, daqui 20 minutos no máximo, eu vou deixar pelo menos uma semana ou 2 ou até o próximo ciclo. Tem muita disciplina, isso é verdade. Então pode ser até o próximo ciclo, pra mim não tem problema nenhum. Prazo pra mim não tem problema, o ruim é pra corrigir, né? Vocês sabem que essas atividades, pensa aí, esse tanto de gente pra eu corrigir. Mas é isso. Se vocês vão ficar me perturbando depois pra saber qual é a nota de vocês. Então tá bom, gente. Todo mundo escreveu o nome aqui em notas compartilhadas. Eu já vou pegar aqui. Quem quiser sair da sala pode, tá? Eu só vou pegar aqui a frequência pra depois passar pro swap. Que nesse ciclo eu tô fazendo tudo certinho. Frequência, tudo. Tchau.
Luciana tá aí ainda? Ou Ivonete? Tô aqui, Tamiles. Hein? Vai precisar de hoje à tarde? Sim. Então, é isso que eu ia te comunicar. Ela, na verdade, toda quinta-feira tem aula de manejo agora, né? Depois da sua. Só que, devido a algum imprevisto, a professora colocou para tarde. Ela precisou resolver algumas questões pessoais de saúde. E aí ela falou, Lu, eu vou precisar usar a tarde às 4 horas. Aí eu falei, eu vou dialogar com a professora Tamiles, porque ela tinha marcado um atendimento. Aí eu vou... E como a aula dela não fica gravada, e aí a gente vai para a aula, então, e a gente tenta agendar. Mas a Eliane disse que com essa aula, a gente está até conversando com ela ali, ela disse que conseguiu perceber algumas coisas que ela já te enviou por e-mail. Ela falou, eu fiz errado, tal e tal ponto. Ela Pronto, disse que vai fazer essas faz o correções. seguinte, ela tem como consertar e mudar lá no Moodle mesmo. No Moodle tem como enviar a atividade mais de uma vez. Se ela percebeu que tem algum erro, pode excluir aquela que ela enviou e colocar a nova. Os outros alunos também têm como fazer isso. Só que aí, no caso, eu coloquei só até hoje. Eu posso talvez aumentar para amanhã. Eu comuniquei a ela que até hoje, ela disse que consegue enviar hoje até meia-noite? Até Ou tem um horário... 23h59. Pronto. Aí eu vou dizer a ela que a primeira atividade ela refaz, corrige o que ela percebeu e reenvia no Moodle para você Isso, ainda no hoje. Moodle. E a segunda ela responde a partir de amanhã, tal, ela tem um tempo Tá, aí, mas né? aí a Todo mundo tem um segunda tempo. eu vou fazer um tempo maior mesmo, porque como já terminou o Pronto. ciclo, né? Eu não gosto de deixar pra atrapalhar os outros professores, não, mas eu acho que eu vou deixar um tempo maior mesmo. Pronto, então certinho. Aí ela compreendeu. Aí o atendimento a gente tenta na próxima semana, algum momento que esteja, você teve, se precisar também. Se precisar, Vamos tá. ver. É porque Se assim, eu nunca precisar. nem vi ela. É estranho isso, Então, porque os outros é verdade. eu tive esse contato maior, né? Mas se ela quiser falar comigo, me ver, perguntar qualquer coisa, fica à vontade, viu? Pronto. Ela tá te vendo aqui pelo stream, mas aí em algum momento a gente vai precisar de um encontrozinho. Aí a gente marca. Tá Vai bom? ser tranquilo. É só porque essa necessidade da aula hoje, senão a gente manteria o nosso atendimento. Parei de gravar aqui, gente. Acho que não.